a você que nos acompanha pelo Jornal Alerta Geral. Tem informações ainda neste momento sobre uma pesquisa do Instituto Quest que mostra o novo cenário da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Os números chegam agora com o repórter Sátrio Salles. Uma nova pesquisa do Instituto Quest, divulgada na noite desta quarta-feira, aponta que, se o primeiro turno da eleição fosse hoje, o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, ficaria com 24% das intenções de voto, vindo em seguida André Fernandes, do PL, com 21%, Evandro Leitão, com 21% e Sarto, com 18%. O candidato do Novo, Eduardo Girão, aparece com 2% das intenções de voto. Os dados da pesquisa mostram ainda que Técio Nunes, do PSOL, é citado por 1% dos eleitores. Chico Malta, do PSB, George Lima, do Solidariedade e Zé Batista, do PSTU, não foram citados. A pesquisa revela ainda que 5% dos entrevistados votarão em branco ou anularão o voto, enquanto 8% não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa é a primeira sondagem realizada após o início da propaganda eleitoral gratuita pelo rádio e pela TV, que começou no dia 30 de agosto e abriu os espaços para os eleitores conhecerem melhor as propostas e os projetos dos candidatos que pretendem administrar a cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A pesquisa do Instituto Quest, realizada entre os dias 8 e 10 de setembro, ouviu 900 eleitores e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e apresenta um nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sobre o protocolo CE 05405/2024. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Estamos a 24 dias do primeiro turno da disputa pelas prefeituras. Em Fortaleza e em Caucaia teremos sim segundo turno. E nesses números trazidos pelo Instituto Quest, na pesquisa publicada pelo Sistema Verdes Mares, contratada também pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, chamam a atenção esses números que o Sátrio Salles acaba de nos trazer nessa reportagem, né? Principalmente chama a atenção a queda do Capitão Wagner, que na pesquisa anterior tinha 31 pontos, caiu para 24 pontos, enquanto no mesmo cenário, no mesmo contexto, André Fernandes, do PL, e o Evandro Leitão, do PT, cresceram 7 pontos, enquanto o José Sarto, do PDT, caiu 4 pontos. Sarto agora está como quarto colocado, enquanto Capitão Wagner, André Fernandes e Evandro Leitão estão ali no empate dentro da margem de erro de 3 pontos apontado pela pesquisa. Em relação a Sarto, um quarto lugar já distante, porque com 18 pontos ele está fora da margem de erro em relação aos demais candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza, né? São diferentes fatores para essa mudança, essa oscilação. Nós estamos, repito, a 24 dias do primeiro turno da eleição, ainda tem muito tempo para os candidatos tentarem chegar ao eleitor, à eleitora, virarem voto, consolidarem o voto. Nesse momento não tem como se dizer quem vai para o segundo turno, mas o movimento nas pesquisas aponta de forma surpreendente esse congelamento aí, ou essa queda de José Sarto, que é candidato à reeleição. Ao mesmo tempo, a subida de André Fernandes, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os números mostram a cada dia que André vai consolidando o voto chamado de voto bolsonarista, enquanto o Capitão Wagner enfrenta dificuldades pela limitação partidária, embora tenha um bom tempo de propaganda no rádio e na televisão. Evandro Leitão ganhou musculatura, ganhou mais força eleitoral, e esses números também mostram que a presença firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação Camilo Santana ao lado de Evandro Leitão
Leitão, na propaganda de rádio e da televisão, e nessa agenda que está sendo cumprida em Fortaleza, acaba por favorecê-lo na corrida pela preferência dos eleitores. Nós ainda vamos ter outras pesquisas nos próximos dias para ir avaliando, porque essa pesquisa, como se diz na linguagem política, retrata o sentimento do eleitor neste momento. Não quer dizer que quem está hoje em quarto lugar, como é o caso de Sarto, vai continuar nessa posição, ou Capitão Wagner, que está em primeiro lugar, vai continuar nessa posição. Nós temos a oscilação, temos a mudança no pensamento, no sentimento e no voto do eleitor a partir das mensagens que estão chegando. E do ponto de vista da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão, está comprovado o efeito desse conteúdo, dessas mensagens na vida dos eleitores. Tanto é que quando a propaganda é bem feita, a mensagem traduz a realidade do que o candidato quer oferecer, essa mensagem acaba sensibilizando um ou outro eleitor. E está aí, quem aposta no horário do rádio e da televisão, com essa mensagem segura, bem feita, acaba tendo a atração maior dos eleitores. E aí é o caso, por exemplo, de Evandro Leitão, que tem um tempo superior 5 vezes mais do que os demais candidatos. E pelo conteúdo, essa mensagem está fazendo a diferença.